pessoal, um abraço a todos. Vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga, Nação Colorada. 2 temas importantes desta terça-feira. O primeiro deles, o calendário do futebol brasileiro em 2025. Nós vamos tratar disso neste conteúdo aqui. E o segundo tema, SAF, Sociedade Anônima do Futebol em debate novamente. Como o Inter se prepara ou deveria estar se preparando diante das dificuldades que nós estamos tendo contra clubes que já estão avançados nesse sentido. Debate muito interessante, que aliás foi tema do Sala de Redação desta terça-feira. Fica aí. Antes, eu estou sempre dentro do carro e aí me lembro de pagar uma dívida que eu tenho, multa, IPVA, licenciamento, e eu faço tudo num lugar só, que é Zapay. Esse aplicativo é obrigatório para quem tem carro, moto ou caminhão, tá? Para quem possui veículo, ele é obrigatório. Por quê? Porque você consegue fazer consultas, você tem um sistema de alerta de multas ao cadastrar a sua placa, e a consulta para saber se você tem alguma dívida é totalmente grátis. Então, baixe agora o aplicativo Zapay no link que está aqui embaixo, no primeiro comentário fixado. Lá você vai ter a possibilidade de negociar a dívida que você tem em 12 vezes. Tu vai evitar que teu carro seja guinchado, punições administrativas, e com o meu cupom VAGUINHA20, tu ganha 20% de desconto nas taxas. Zapay, aplicativo maravilhoso que tem ajudado muita gente. Olha só, esse corte do Sala de Redação de hoje. O debate foi muito interessante. Primeiro, sobre a questão das SAFs. Olha aí. Seja SAF, seja não SAF, Grêmio e Inter, se quiserem voltar a ser competitivos no padrão que estão Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, pelo menos esses 3, e o Botafogo recente, o Inter e o Grêmio vão ter que estudar processos novos de arrecadação, o chamado dinheiro novo. Seja SAF, seja, como diria o poeta Carlos Drummond de Andrade, Pedro Ernesto Denardim, o raio que o parta. Já puxamos o Maurício pro nosso lado aqui, veio pra cá. Assim como Diogo, vamos combinar bem sério, assim como tá, não tem como competir, a não ser para Copas. Maurício, sabe qual é o percentual de aproveitamento do Inter no Campeonato Brasileiro com o Roger? 66%. Se o Inter tivesse contratado o Roger 3 rodadas sem insistir com um treinador horroroso, esse aí, mas isso não, o Inter estaria jogando um ponto atrás do líder. Não vai saber de um campeonato. Não estaria porque tem outro calendário. Sem conseguir suportar 3 competições. Pô. Não, a gente não pode vender essa ideia pro torcedor, tá? Porque se o Roger tivesse chegado antes, o Roger teria um calendário com Copa do Brasil. Opiniões diferentes. Não. Dá pra ter uma opinião toda. É que não existe o calendário. A gente não pode vender. Se o Roger é que daí no caso eu vendi minha opinião. É que o calendário do Inter tem Copa do Brasil e tinha Sul-Americana. O Roger não ia ter o Brasileirão só. Isso é uma análise que eu respeito. Isso é fato. Isso é uma análise que eu respeito. Entende? Fato, porque o time poderia ter escolhido outra coisa. Só que a gente não pode dizer assim, a gente não pode vender mentira. Não, eu tô só falando a minha opinião. Vender a ideia de que o Inter do Brasileirão nem jogando sei só se a minha no opinião é boa ou não, só sei que ela é minha. Sem enchente, sem jogar fora de casa, não existe esse calendário. Eu te digo o seguinte, com enchente, com todos os problemas de 2 ou 3 competições, o Inter do Roger estaria hoje disputando o título. A gente titulou. Se esse dinheiro vai ser colocado no clube e o negócio esporte, o negócio futebol for rentável e ele ganhar dinheiro, ou ele perder porque é mau gestor e tal, tá tudo bem. O que eu não aceito é que, como é na Europa, dinheiro de cara de sheik árabe que brinca de futebol, compra um clube e brinca de futebol. Porque se brinca de futebol, é brinquedo. Quando deixar de ser brinquedo... Mas tu acha que deixa de ter vamos lá, eu acho que a origem do dinheiro tem razão. A origem do dinheiro ela tem que ser analisada e investigada. E tu não pode te prestar para limpar a imagem de país. Como fez, estão acontecendo. Como fez, por exemplo, o Newcastle. Isso. Concordo contigo. Mas vamos lá. Tu vê o negócio do Grupo City. Tu acha que eles estão brincando? Mas tu sabe a origem do City. Tu sabe a origem. O primeiro dinheiro do City, tu sabe. É do Emirados Árabes? Isso. E é do Emirados Árabes. Que é um país que tem um modelo de negócio que não quer ficar dependente do petróleo e que buscou novas formas. E está buscando através do turismo, através do investimento estrangeiro. Mas te o Catar.
quê? Não interessa. Mas a coisa que mais me interessa, tu quer me dizer aqui que vem o dinheiro da máfia russa e bate aqui Não. E bate aqui na arena, eu não quero. Não, Tu acha que o cara... só um pouquinho. Vamos lá, eu vou partir do princípio que o Internacional vai receber dinheiro que tem a origem boa, né? De boa procedência. Mas eu tenho certeza que o Inter vai receber. Pode eu ser tenho ou não, né? certeza. Não, só um pouquinho. Dinheiro sujo não, né? Não, mas eu tenho. O futebol tá cheio. É assim, né? Aqui no Brasil tá cheio. Não, o Brasil eu não sei. Mas a Inglaterra, por exemplo, tem um monte de gente. Bom, mas esse aí eu não quero. Como é que é o nome do russo que depois... Abramovich. O Abramovich, ele teve que sair. Como é que foi o Corinthians aqui com a Rix Music? Como é que foi? Foi no Brasil. Falamos também sobre o novo calendário do futebol brasileiro em 2025. Como o Inter vai fazer? Quais são as possibilidades? O Inter vai jogar com sub-20, vai trazer a rapaziada antes um pouquinho das férias de 30 dias. O que o Internacional vai fazer? Olha aí. Conversei tanto com o presidente Alessandro Barcelos como com o vice-futebol José Olavo Bisol. Primeiro, o presidente Alessandro Barcelos e o Bisol foram na mesma linha. O Inter recebeu hoje a confirmação do calendário, que a gente noticiou dentro da primeira hora do sala de redação, e agora o Inter vai observar os melhores cenários para tomar a melhor decisão. São 2 os casos já trabalhados. O primeiro seria começar o Gauchão de 2025, que tem início previsto até 12 de janeiro, pode começar no dia 11, que é o sábado. Então, existiria uma possibilidade de começar com um time sub-20. Mas a grande tendência, e isso está liberado, conversei com 2 fontes distintas, a decisão de parcelar as férias não precisa de acordo com os jogadores, no sindicato, é uma decisão do empregador. Essa é a pergunta que eu tinha feito antes, o César me respondido no intervalo e você está trazendo agora, ou seja, é unilateral. Eu fui atrás. O problema só é a questão, como isso vai cair no elenco, né? Como o elenco vai aceitar isso. Porque assim, tu impõe e os jogadores não gostam. Perfeito, vamos fazer uma perfeito, só perfeito isso. Aí tu chega pro teu treinador e diz o seguinte, a partir de agora nós vamos mudar tuas férias. E ele diz não. O que acontece? Não, o jogador... Uma coisa é a lei e outra é a sensatez. A sensatez é que você senta e conversa. A lei diz assim, amigo, eu não estou te fazendo uma pergunta, eu estou te fazendo um comunicado. Mas, Maurício, existe uma relação, esse é um outro ponto muito legal da gente conversar, que é a relação de poder que um clube tem sobre um jogador. Sobre os profissionais, de modo geral, né? Mas o jogador a hierarquia é algo fundamental. A hierarquia no futebol, ela perdeu valor. Como o jogador de futebol ele está muito garantido pelo contrato, ele tem um poder sobretudo os de maior valor, ele tem um poder sobre isso que ele simplesmente diz o seguinte: não estou satisfeito. Quantas vezes tu viu isso? Lembra na época da pandemia, negociação de contratos que alguns jogadores não aceitaram? Mas ele corre o risco de não jogar, de perder valor, de não conseguir um contrato melhor depois. Ele tem riscos. O cenário do Inter, por exemplo, tá? O Inter joga dia 8, última rodada contra o Fortaleza no Nordeste, ou seja, férias pro Inter só a partir de 9 de dezembro. Um cenário de parcelamento das férias. Os jogadores voltariam a trabalhar no dia 2 de janeiro, por exemplo. Tá? Isso aí no cálculo que eu fiz com o Léo, 23, 24 dias. A CBF, na nota, coloca que vai ter interrupção do Brasileirão entre 15 de junho e 13 de julho. Perfeito. Digamos assim, E ela prevê 15 dias de recesso no futebol brasileiro. E o que dá para fazer a leitura, daqui a pouco dá 23, 24 dias entre o final de dezembro e o começo, e mais 15 dias no meio do ano. Ou seja, os jogadores numa negociação poderiam levar quase 40 dias. Na tua lógica, imagina, olha só que maravilha, né? Os jogadores nessa negociação poderiam levar 40 dias. E é exatamente isso. É isso. É exatamente isso. Tu precisa ceder de uma forma importante para esse jogador poder... O Grêmio, por exemplo, ligando o calendário de 2020 com 2021, o Grêmio estava disputando a pré-Libertadores e deu férias no meio da pré-Libertadores para os jogadores. O Grêmio volta para jogar contra o Independiente Del Valle com 1 semana de preparação. Lembra? E aí o que acontece? É eliminado, continua o ano daquele jeito e cai no final do ano. Porque criou isso. Não, acabou pagando o preço. Não. Os caras não tiveram. Os caras jogaram 1 ano e meio direto, praticamente, sem parar.
mas isso vai ser analisado. Eu conversei também com o Bisol, que autorizou a publicação da frase na matéria, então vou ler exatamente o que mandou o vice-futebol do Inter. Recebemos hoje a tabela CBF e agora vamos entender como vamos proceder, seja com relação às férias, mas também como a Federação Gaúcha vai organizar o campeonato. A informação nesse momento é que todas as federações, as principais pelo menos, vão acabar utilizando a data do dia 11 e dia 12 para iniciar as suas competições. Eu perguntei para o Luciano... com a matemática como... informação agora. Não, que eu perguntei para o Luciano Oxman agora, então o Gauchão começa dia 12, e ele me respondeu enigmaticamente, não necessariamente.